Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento da nossa célula digital da IEGNE Alphaville. Aleluia, glória a Deus. Mês de julho iniciando hoje, e com grande alegria, mas também com muito temor no coração para mais este momento. Esse projeto lindo que nasceu no coração do profeta Vinícius Iracete, e várias pessoas em vários horários, nós fazemos a célula digital. Nós estamos falando sobre o progresso contínuo no Senhor e o tema de hoje é mais que um copeiro. Meu nome é Silvana e eu faço parte da IEGNE Alphaville. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te adoramos. Gratidão, Senhor Jesus, por mais esse dia. Consagramos esta live a Ti, este momento. E que os corações, Senhor, sejam abertos para receber a Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vou estar lendo então em Neemias, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Aleluia. Quando ele recebeu essa notícia, ele ficou muito triste. Ele sentou e chorou, mas ele foi jejuar e orar ao nosso Deus. No capítulo 2, do 1 ao 5, diz assim: Neemias em Jerusalém. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Até aqui. Glória a Deus por esta palavra. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias nas nossas vidas, E Neemias, ele era um copeiro do rei. Neemias, ele servia ao rei, E ele provava tudo o que chegava para ser servido ao rei. O que ia comer, o que o rei ia beber, tudo passava por Neemias. Ele tinha uma função em destaque, Ele estava ali porque para que as comidas que chegassem até o rei, se fosse envenenada, se tivesse alguma coisa, tudo passava antes
por Neemias. Ele estava ali servindo ao rei. Só que ele ficou sabendo, ele recebeu a notícia, né, que a cidade dele estava em ruínas, né? Os muros tinham sido derrubados. E naquele momento que ele recebeu aquela notícia, ele chorou, ele sentou e chorou. Ele se lamentou por alguns dias e ele jejuou e orou. E aí o rei, um dia que ele foi servir, o rei perguntou: mas por que está tão triste? Essa tristeza não é por doença, mas sim uma tristeza do coração. Por quê? Porque Neemias, ele estava muito triste com o que tinha acontecido lá onde os antepassados, onde os pais dele tinham sido enterrados. E o que eu quero destacar aqui, né, que em todos os lugares, né, Neemias estava em Suzã. Em todos os lugares que Deus nos leva, ele tem um propósito. Mesmo quando nós não entendemos, o Senhor às vezes nos leva para um outro lugar. E mesmo ele estando, Neemias no caso, estando em outro lugar, ele se importava com a vida dos seus, das pessoas que tinham ficado lá. Quando ele recebeu a notícia, ele entristeceu. Mas eu quero dizer para mim e para você, quando nós recebemos algo do Senhor, uma notícia, onde nós precisamos orar, onde nós precisamos jejuar, qual tem sido o nosso posicionamento? Nós temos nos levantado como intercessores, nós temos nos colocado na brecha, nós temos se importado com o nosso próximo. Às vezes chega alguma notícia, algum pedido de oração. Nós temos, o nosso coração tem ficado entristecido, nós temos nos preocupado com o nosso próximo, nós temos nos colocado na brecha, como Neemias entristeceu, como ele se preocupou, tanto é que ele foi, depois de reconstruir os muros em 52 dias. Nós temos feito isso pelo nosso irmão, pela nossa casa. Nós temos se levantado em oração. Nós temos, ou nós temos permanecido no nosso lugar, no nosso comodismo ali. Será que nós temos olhado para o problema do outro com amor? Quando chega alguma notícia de algum lugar onde está chovendo muito, onde está tendo enchentes, será que nós temos nos colocado na brecha? Nós temos nos levantado em oração? Nós temos sentido a dor do próximo? Nós temos sido intercessores em todos os lugares que o Senhor nos coloca. Em tudo Deus tem um propósito. E não foi diferente na vida de Neemias. Ele estava ali numa situação confortável, mesmo que ele ali provava todas as comidas e as bebidas que chegavam até o rei, mas ele estava ali ele tinha um teto, ele tinha uma cama para dormir, ele estava numa situação confortável. Mas quando ele recebeu a notícia, ele chorou, ele sentou e chorou e orou ao Senhor.
E nós também precisamos, né, nos importar com o nosso próximo, nos importar com a nação, nos importar com os nossos familiares. Não que nós vamos pegar todos os problemas para nós, não é isso. Mas nós precisamos ser intercessores, precisamos ter um coração de amor ao nosso próximo. Aleluia, aleluia. Que o nosso coração seja voltado ao nosso próximo, a orarmos pela nossa igreja, a orarmos pelos pedidos de oração, a nos colocarmos na brecha, em nome de Jesus. Era esta palavra que eu queria deixar nesta tarde, para o meu e para o seu coração. Que nós possamos nos importar com o nosso próximo. Quão preocupado nós estamos com o estado físico e espiritual do povo de Deus. Quando recebemos uma notícia de pessoas que estão falidas, famintas, nós temos reagido como Neemias? Ou nós temos nos colocado na brecha? Nós temos nos colocado em oração? Nós temos nos preocupado? Aleluia, diante de Deus. Deus, me ajude nessa situação. O que eu devo fazer? Pedir a direção de Deus. Pedir uma autorização. Deus, me ajuda. O que eu devo fazer? Como eu devo proceder nessa situação que eu recebi, como Neemias fez? Orou, jejuou, que eu e você também possamos ter amor. Orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso próximo, nos colocar na brecha, com o direcionamento de Deus. O Senhor está à procura de corações que se quebrantem com o irmão, que se preocupa. Aleluia, glória a Deus. Vou estar orando, mas antes eu quero te fazer um convite. Amanhã, quarta-feira, nós temos 3 cultos. Às 7 da manhã, das 7 às 8, às 15 horas e às 20 horas. Você que não pode estar no presencial, esteja no online. O culto da manhã é pelo canal do Apóstolo José. E o culto das 15 das 20 horas é pelo canal da Iegene Alphaville. Aleluia! Esteja conosco, leve um amigo, vai com a sua família, será um prazer te receber. A Iegene Alphaville, ela se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E você que precisa de uma oração, deixe nos comentários. Nós vamos estar orando e intercedendo pela sua vida. Glória a Deus. Que o Senhor fale com você através desta palavra, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nada é sobre mim, é tudo sobre o Senhor Deus. Aleluia. Você que não teve um encontro ainda com o Senhor, ou que por um motivo se afastou, volte para os caminhos do Senhor. Ele te chama, ele te faz um convite nesta tarde. Se arrependa dos seus pecados, abra o seu coração e receba o Senhor como Salvador da sua vida. Não tem nada melhor do que estarmos na presença do Senhor Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que é dono das nossas vidas.
É Ele que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nosso amado e adorado Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa célula digital, por mais esta oportunidade, Pai. Consagramos o mês de julho na tua presença, que seja um mês de paz, de saúde, de prosperidade, de novidade de vidas, de recomeço, de vidas restauradas. Aleluia. Oh, Pai, que os teus filhos recebam as bênçãos, ou aqueles que estão esperando, Senhor, as promessas. O Senhor tem algo especial para nós no mês de julho. Aleluia. Creia nas promessas do Senhor. Creia no novo de Deus. Creia que o melhor do Senhor está por vir. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa os lares. Abençoa os casamentos. Abençoa os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença do doce amado Espírito Santo. Aleluia, ele se faz presente aqui, ele se faz presente nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Sinta-se tocado com o amor de Deus, com o amor do nosso Pai Celestial. Aleluia. Pai querido, todos aqueles que se encontram angustiados, todos aqueles que se encontram entristecidos, Pai, que a tua presença invade os corações, que eles sintam a tua presença, o teu toque, o teu mover. Aleluia, o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que precisam de recursos financeiros, aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que precisa de um documento assinado, aquele que está aguardando aposentadoria, aquele que está aguardando um contrato para fechar, Pai. Deus, em nome de Jesus, que as respostas cheguem, que as portas se abrem, Pai, em o nome de Jesus. Acalma o coração do teu povo, Senhor, e que nós possamos descansar em Ti. Aleluia, porque o Senhor, Ele cuida de nós em todo tempo e em todo lugar. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Na próxima quinta-feira, permitindo Deus, eu estarei aqui para mais um momento da célula digital. Deus os abençoe, em nome de Jesus.